professores coordenadores, esperamos que todos estejam bem. Em razão da impossibilidade de um encontro presencial, iniciamos então essa semana, através do teletrabalho, a nossa TPC. Estamos todos vivenciando um momento atípico e, portanto, descobrindo novas formas e novas ferramentas de trabalho, sempre pensando em auxiliar os nossos alunos, né, na aprendizagem nesse processo à distância. Nós, PCNPs, eu e o Joel, aqui presente conosco. Olá, pessoal, sou o Joel, PCNP de Física e Química da ADE Campinas Leste. Então, nós pensamos e preparamos a TPC, né, ou melhor, a aula de trabalho pedagógico dessa semana, com a intenção de subsidiar o trabalho de vocês nas suas respectivas disciplinas. Compartilho com vocês, nesse momento, a nossa tela de trabalho, ao qual, então, nós temos como pauta, né, falar um pouquinho do documento orientador. Nós sabemos que alguns PCs, né, a grande maioria já trabalhou com vocês o documento, porém se faz necessário retomar e enfatizar alguns itens que o próprio documento nos oferece. Também falar um pouquinho sobre as habilidades essenciais que a SEDUC selecionou para que a gente possa, então, desenvolver junto aos nossos alunos nesse momento. E ao final do nosso encontro, nós fechamos com um vídeo para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse momento do uso da tecnologia, de como estamos vivenciando tudo isso e o nosso papel enquanto professor, né, enquanto educadores, mediando todo esse processo da aprendizagem. Então, em colaboração conosco, o vídeo do professor Osvaldo. Depois de todo esse encontro, as escolas receberão uma circular, no qual nós enviaremos, então, um Google Forms, né, um link para que vocês, por gentileza, acessem e avaliem o encontro de hoje, dando sugestões de temas para um próximo encontro que vir a acontecer. Esperamos num próximo encontro que seja presencial, mas ainda não está nada definido, então é importante que vocês colaborem conosco nessa devolutiva, tanto da avaliação desse vídeo, desse encontro de hoje, como também sugestões de trabalho, de temas que a gente possa discutir num outro momento de ATPC. Bom, objetivos para esse trabalho de hoje é justamente colaborar o quê? Com as ações de formação continuada que já estão acontecendo diante, né, da via Centro de Mídias, via EFAP, e também com os seus respectivos professores coordenadores. E subsidiar esse trabalho pedagógico a ser desenvolvido por vocês, educadores, nas suas respectivas disciplinas. Iniciamos, então, com um documento orientador, né? Vocês já devem ter recebido via e-mail por seus professores coordenadores. Enfatizo aqui a importância da leitura desse documento, são 60 páginas, porém é um documento que dá para a gente ler em vários momentos, né, porque ele traz informações de extrema importância para o nosso trabalho e dúvidas que virão surgir no dia a dia. E também recomendo que vocês, quando puderem, abram, né, o site da diretoria de ensino, que diariamente ele está sendo atualizado de acordo com as informações que a própria secretaria, nos envia, tá? Mesmo com o documento orientador tendo vindo, né, tendo nos contemplado dia 23 de abril, nós já tivemos algumas mudanças que se faz necessário, então, atualizarmos no dia a dia, tá? Isso, portanto, a importância de olharmos para as informações que estão sendo atualizadas. É claro que as escolas recebem via e-mail institucional todas as atualizações que a SEDUC nos envia, mas é importante também ficarmos atentos. Bom, como já foi comentado, né, a própria secretaria, então, se organizou com as medidas de prevenção com relação ao Covid-19 em diversas ações para que nós, enquanto educadores e diretoria de ensino, nos organizássemos para que pudéssemos, então, realizar um trabalho positivo com os nossos alunos, né, de forma positiva, assim esperamos. Então, nesse período, o que a gente teve? A suspensão gradual das aulas, que iniciaram a partir do dia 16 de março e foram até o dia 20, né? Então, gradualmente, nós fomos paralisando
e orientando os pais e os alunos com relação a esse período que ficaríamos distante da escola, né? Foi antecipado os recessos escolares e as férias, que duraram, né, até o dia 20 de abril, no qual depois, então, retomamos as nossas atividades de uma forma não presencial com o replanejamento escolar, que vocês todos devem ter participado via EFAP, via videoconferência, né, assistindo palestras, assistindo às orientações e até mesmo no grupo escola, via reuniões com os professores coordenadores de vocês, né? E assim, então, a partir do dia 27, nós tivemos as transmissões, né, a retomada das aulas via online para os alunos a partir do aplicativo do Centro de Mídias, pela TV aberta, TV Cultura, YouTube e Facebook. Então, diversas ferramentas para que o nosso educando tenha acesso a essas aulas, tenha acesso a esse processo de ensino-aprendizagem. Com relação à mudança do calendário, também tivemos muitas mudanças aí, né? Desde lá da suspensão gradual dessas aulas. Então, de acordo com a resolução 44 e a resolução SEDUC 47, o calendário, então, foi alterado, ficando o final do primeiro bimestre, então, registrando o final do primeiro bimestre, para o dia 29 de maio. O conselho de classe série, ele está previsto, então, que aconteça até o dia 2 de junho, e logo a semana de estudos intensivos de 25 a 29 de maio. Então, nós teremos aí a semana de estudos e aí finalizando depois com o encerramento do bimestre no dia 29 e logo em seguida o conselho de classe. A reunião do MMR mantém-se na semana de 8 a 12 de junho. Então, uma imagem só para a gente nos orientarmos um pouquinho melhor com relação ao primeiro bimestre, que iniciou-se em fevereiro e termina lá no dia 29 de maio. Bom, pensando então na realização das atividades escolares não presenciais, é importante que a gente pense em elaborar estratégias, né, diversas estratégias de aprendizagem para que a gente possa, então, garantir o acesso a todos os alunos, né? Então, portanto, se eu sei de um grupo de alunos que não tem acesso a essas ferramentas via online, as ferramentas à distância, eu tenho que pensar em outras atividades que eu possa colaborar com o processo da aprendizagem desses estudantes. Então, para planejar as atividades, se faz necessário a gente verificar que recursos esses estudantes efetivamente dispõem nesse momento. Imagino que a escola já tenha feito um levantamento para saber, então, para saber as reais possibilidades desses alunos, incluindo o quê? Que ferramentas, que recursos esses alunos têm? Eles têm computador, eles têm internet, eles têm um celular, ou será que os celulares são só para os pais? Eles têm a televisão em casa para que possa ter acesso ao canal aberto? Enfim, vocês, claro, né, diante da realidade que vocês trabalham, vocês provavelmente já têm uma noção de que grupos de alunos estão tendo acesso ou não a essas ferramentas de estudo. No caso dos alunos que não dispuserem, então, de nenhum recurso digital, é interessante e é necessário, né, a realização das atividades nos materiais físicos. E, portanto, o que a gente tem de material físico? O caderno do aluno, os livros didáticos, livros de literatura e até mesmo os roteiros de atividades que vocês se dispuseram e enviaram a eles. Então, se eu não tenho recurso digital, eu tenho outros meios, como no caso os materiais físicos, que provavelmente também a escola já se organizou para que esses alunos tenham tido em mãos já esses materiais. Então, é importante pensar em diversas estratégias. A gente sabe que não está sendo fácil, que a gente está trabalhando muito além do nosso horário, porém, a gente está pensando sempre no melhor, sempre em como nós vamos atingir na questão da aprendizagem com esses estudantes. É importante não deixarmos ninguém para trás. É claro que lá na frente, no retorno, provavelmente nós vamos ter um aluno ou outro que não tenha tido acesso a nada. E aí a gente vai sentar enquanto grupo escola e pensar em possibilidades de
tentar minimizar a lacuna que ficou com esses estudantes até o momento. Como é que a gente comprova essas atividades presenciais, então, não presenciais desses alunos, perdão? Então, nesse período de restrição das atividades, é importante que nós registremos, então, e arquivemos essas atividades, comprovando que as escolas, comprovando as atividades escolares que foram realizadas fora da escola, né? Então, a fim de que a gente possa e que os alunos possam compor a sua carga horária de atividade escolar obrigatória. Então, quando os estudantes dispuserem de amplo acesso à internet, no caso, para usar um celular ou computador, a gente pode estar, então, complementando essas atividades escolares através de outras ferramentas, como as plataformas digitais que estão disponibilizadas, também com o link no documento orientador, e utilizando-se de outros aplicativos, né, que eles também podem acessar através do e-mail institucional deles, no caso, seria o que? O Google Classroom e o Microsoft Teams. Então, e outras ferramentas que vocês também conhecem e que possam estar, então, trabalhando junto a esses alunos. O importante é que eles tenham acesso e que vocês consigam registrar esses momentos de realização das atividades. O registro de presença desses alunos nas escolas, eles continuarão ocorrendo enquanto estiverem sem atividade presencial. E será realizado pelo professor a partir do quê? Como é que eu posso registrar essa presença? Então, veja, eu posso registrar a partir da participação nos grupos de uma discussão virtual dentro a partir das aulas que foram oferecidas no aplicativo do Centro de Mídias, ou até mesmo em outras plataformas que a escola utilizar. Né, da realização de atividades e trabalhos em papel solicitado pelo próprio professor, também, no caso, que serão entregues periodicamente ou posteriormente, quando essas aulas retornarem, ou via e-mail, via WhatsApp, enfim. Diversas formas que vocês combinaram ou estão combinando, né, realizando o acordo com esses alunos, com esse grupo de alunos, na entrega das suas atividades. Considerando, então, as limitações para o controle de frequência durante o período de realização das atividades não presenciais, o principal meio de controle, então, da participação desses estudantes é pela entrega, nesse momento, das atividades realizadas pelos estudantes. Mas eu posso também organizar um grupo de trabalho de um determinado tema com outros professores. Eu não necessariamente preciso somente com a minha disciplina sozinho trabalhar com esses alunos. Eu posso pensar numa atividade interdisciplinar, que também não sobrecarregue, porque nesse momento eu tenho o aluno com todas as disciplinas tendo que comprovar a sua participação. Então, assim, a gente sabe que nessas 2 semanas de adaptação, de aulas que estão sendo oferecidas pelo Centro de Mídias, nós temos alunos que ficam um pouco perdidos, que muitas vezes, alguns relatam que perderam a hora, outros relatam que as aulas estão sendo à noite, que não dá para acompanhar, enfim, de N motivos que possam estar dificultando esse momento. Mas é essencial que se dialogue com esse grupo e vocês se reorganizem da melhor maneira possível para a entrega dessas atividades, né? Então, isso também se faz presente, esse diálogo, essa troca, né, esses combinados com os grupos de alunos, e, de mais importante também, não esquecendo da gente registrar essas atividades, essa realização das atividades no diário de classe, né? Preferencialmente no formato digital, mas se não for possível, eu posso continuar ainda no registro físico, né? Desde que vocês, então, se documentem a partir daquilo que vocês conseguiram, então, trabalhar. Então, desde o início, até mesmo se pensarmos desde o replanejamento, a gente já pode se documentar, né? Ou, anterior a isso, no período em que foram suspensas as aulas gradualmente, que aconteciam gradualmente, alguns professores já estavam se organizando e enviando atividades para os alunos realizarem em suas casas. Então, também dá para retomar aquele momento. Claro que no recesso e nas férias foi solicitado que não enviasse atividades,
mas pós isso, vocês retomando o diálogo com esses alunos, vocês podem se organizar e orientá-los no quanto à devolutiva desses trabalhos. Em relação ao Centro de Mídias, né, é a principal iniciativa da Secretaria da Educação, então, no caso, com o intuito de apoiar as aprendizagens, né, dos estudantes e também apoiar e subsidiar a formação dos professores, né, com relação às aulas ao vivo, com relação às ATPCs que estão sendo oferecidas pela própria FAP, né, e também ao alcance da TV aberta, por meio da TV aberta e por meio de aplicativo de celular, né, que por sua vez não desconta do pacote dos dados móveis dos estudantes e também dos profissionais da educação. Se isso estiver acontecendo, vocês podem enviar, então, fale conosco ali no chat, enfim, para que eles tomem, então, algum tipo de providência ou se organizem nesse sentido, tá? Todo feedback, toda devolutiva que ocorre na via Centro de Mídias é de extrema importância para que eles se reorganizem, não é? Porque são muitas informações e a gente sabe que muitos erros vão acontecer no percurso desse trabalho. Então, é importante que vocês e até mesmo os alunos deem esse feedback para que eles continuem tentando melhorar. Quanto mais, né, melhor para nós, quanto mais seja possível essa melhora, melhor o ganho que teremos e os alunos também, né? Enfim, com relação às plataformas digitais, elas podem ser acessadas sem cobrar nenhum tipo de crédito com relação aos dados, tanto pelos professores como pelos estudantes, e algumas estão elencadas nesse endereço eletrônico que eu coloquei para vocês aí na tela, e que no final a gente pode disponibilizar também no documento, né, na circular, caso seja necessário para vocês. Mas esses links, eles aparecem todos no documento orientador, só trouxe aqui para a gente dar uma relembrada. Tá? E também há uma orientação com relação às organizações das aulas mediadas por tecnologia. Então, tem todo um passo a passo de orientação de como a gente pode estar trabalhando e mediando as nossas aulas a partir da ferramenta, do uso da tecnologia. Sobre materiais impressos e os livros, então, repetindo, né, o que a gente já falou, mas porém aqui enfatizando um pouco mais, para que a gente possa garantir, então, a aprendizagem de todos os estudantes, é essencial também a utilização dos materiais impressos, como no caso São Paulo Faz Escola, né, o caderno do aluno, EJA Mundo do Trabalho, os livros didáticos, os paradidáticos e também os fascículos que foram enviados de língua portuguesa e matemática do material Aprender Sempre, que pode também nos subsidiar em algum momento com relação à área de ciências da natureza. Dá para fazer um trabalho aí interdisciplinar com o material de língua portuguesa e matemática. Há também orientações com relação à organização e o empréstimo de acervo literário das escolas, inclusive sobre os devidos cuidados para evitar a disseminação do Covid. Então, no documento, a gente tem lá sugestões e atividades que podem promover, né, para promoção de leitura, perdão, nesse período em que estamos em isolamento. Bom, entrando um pouquinho mais com relação ao documento orientador, nós temos as habilidades essenciais que foram selecionadas pela própria secretaria, né, pela própria SEDUC, para nos subsidiar no nosso plano de aula, no nosso roteiro de aula. Então, a SEDUC, ela realizou um levantamento de quais habilidades seriam essenciais para serem trabalhadas durante o primeiro bimestre, né? E todas essas habilidades estão também disponibilizadas no link do documento orientador. Imagino que todos já tenham tido acesso a essas habilidades, mas é importante a gente sempre retomar, porque é ele o norteador do nosso trabalho semanal, né, do nosso trabalho nesse bimestre. E que critérios a SEDUC, então, utilizou para a escolha dessas habilidades? Então, pensando no percurso, né, são habilidades essenciais para o percurso da aprendizagem dos estudantes, para que eles consigam depois desenvolverem, então, as aprendizagens
posteriores, no caso, né? Então, pensando nesse momento em desenvolver essas, ou até mesmo retomar as que já foram trabalhadas, para que a gente possa depois, então, ampliar para outras aprendizagens para posteriores que virão a surgir no caso, né? E também pensando que essas habilidades possam colaborar na seleção de atividades que o aluno tenha acesso, né, não sendo presencial, ele tem autonomia para poder desenvolver essa atividade sozinho, ou muitas vezes, claro, com a ajuda ali da família, que possa, então, orientá-lo. Então, nada além do que seja fora da realidade desse aluno, que seja, sim, de uma forma contextualizada, de uma forma não simplificada, mas que ele perceba o significado daquela atividade e compreenda aquela atividade e consiga desenvolver as habilidades sugeridas ou propostas naquele documento. Tá? E também pensando na questão do tempo disponível para a realização dessas atividades, né? Considerando o número de aulas de cada disciplina, de cada componente curricular, né? E todas essas habilidades, elas aparecem nos materiais de apoio. Voltando à questão do tempo, é importante também, com relação a como é que eu vou preparar uma atividade semanal, pensando que esse aluno, ele terá que desenvolver atividades de todas as disciplinas. Então, se faz necessário, enquanto grupo de professores, pensarmos a melhor maneira em desenvolvermos essas habilidades sugeridas pela SEDUC, no qual esses alunos consigam trabalhar não apenas uma disciplina, porém eu posso trabalhar, como eu já disse, com outras disciplinas, me apoiando no desenvolvimento dessas habilidades. E aí eu posso retomar posteriormente ou até mesmo ampliar. Bom, então aqui nessa tela nós temos a apresentação das habilidades essenciais, que como a gente já comentou, elas foram selecionadas então pela SEDUC, né? Aqui em ciências é importante observar a unidade temática e o objeto de conhecimento, não só para ciências, claro, mas para todas as disciplinas. E em ciências, para cada ano do ensino fundamental aqui, foram escolhidas quatro habilidades, né? Então, a COPED estabeleceu 4 habilidades referentes ao primeiro bimestre para que pudéssemos, então, trabalhar e desenvolver atividades com os alunos diante dessas habilidades. Eu só coloquei a tela aqui do 6º nesse caso, ao 7º, e na próxima tela do 8º e 9º, mas nós sabemos que nós temos as habilidades também referente aos anos iniciais. Todos os professores de ciências devem ter percebido uma grande mudança que nós tivemos no currículo de ciências, baseado, então, nas alterações que a Base Nacional Comum trouxe para nós, no qual nós tínhamos objetos de conhecimento que eram trabalhados no 9º ano e que agora vieram para o 6º ano. E muitos dos conteúdos, né, dos objetos de conhecimento que eram trabalhados no 6º ano, foram para os anos iniciais. Então, há, sim, uma preocupação com relação a esses objetos de conhecimento, justamente pelo fato de que os pedagogos é que são os responsáveis agora em trabalhar esses objetos de conhecimento. Então, nesse caso, vocês provavelmente já devem ter percebido essa mudança, e muitos ficaram nervosos, angustiados, porém, daqui para frente agora a gente vai ter que se adaptar e estudar e ver o que ficou de lacuna com esses meninos e meninas que vêm para o 6º ano para a gente, enquanto da área, tentar sanar essas lacunas, não é? Que provavelmente essa responsabilidade que ficou a cargo dos anos iniciais, muitos pedagogos provavelmente não conseguirão dar conta desses objetos de conhecimento, principalmente por não serem especialistas na área. A gente tem, sim, na rede, pedagogos que são especialistas em outras áreas, tanto de ciências da natureza, como ciências humanas, e até mesmo matemática, né, que tem uma 2ª licenciatura. Então, nós sabemos que o empenho deles nessa situação, as lacunas são menores, mas aqueles professores em que não tem uma outra especialidade, a gente sabe que o peso é maior e que muitos têm dificuldade nesse trabalho, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente tem, então,
para todos os anos, né, dos anos finais, no caso em ciências, todos trabalharão com matéria e energia. Tá? E a gente observa que essas habilidades, no caso do sexto ano, classificar, observar e identificar, selecionar, associar, são, na verdade, habilidades que a gente tem que pensar em atividades que eles consigam realizar, então, à distância, sozinhos, como a gente já citou, né, tentando da melhor forma possível minimizar esse distanciamento com os professores. É claro que surgirão dúvidas, e aí vocês, então, enquanto educadores, vão, na verdade, se orientar e pensar na melhor forma possível de trabalhar com essas dificuldades. Essas habilidades que foram pensadas, muitos professores provavelmente já devam ter trabalhado uma ou duas delas nesse percurso anterior ao isolamento social, né, ao momento em que vivenciamos aí de distanciamento. Então, o que a gente recomenda? Que o professor, ele tem autonomia de preparar, de avançar nas outras habilidades. Ele pode, sim, se ele já trabalhou com o seu grupo, o aluno acabou assistindo a aula novamente no centro de mídias, não há dúvida mais com relação a esses objetos de conhecimento, desenvolver as habilidades que a gente esperava desenvolver. Vocês podem, sim, avançar, vocês podem pensar em roteiros de aula que a gente consiga avançar em outras habilidades para que, posteriormente, a gente possa até retomar e continuar adiantando e continuar avançando nessas habilidades. Então, a gente tem aqui no quadro o sexto ano, o sétimo ano, né? O sétimo ano trabalha com máquinas simples, formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, né? Dando uma sequência aí. Para o oitavo ano, a gente tem, então, falando sobre as fontes e tipos de energia, transformação de energia, o uso consciente da energia elétrica. Acho que nesse momento a gente ganha com esse objeto de conhecimento, porque eles, estando em casa, eles conseguem observar e classificar os recursos que estão disponíveis dentro de casa, e a gente consegue contemplar essa aprendizagem justamente de uma forma contextualizada e mais simples para eles. É um momento que eles consigam observar ao redor esses objetos de conhecimento e, por sua vez, a gente consegue caminhar no desenvolvimento dessas habilidades. Para o nono ano, a estrutura da matéria radiações e suas aplicações na saúde, daí é o momento de trazer a questão do uso da radiação, enfim, as vantagens e desvantagens com relação à saúde, tentar trazer um pouquinho a questão no descritor do nono ano, né, quando ele comenta da identificação e classificação das radiações eletromagnéticas de acordo com a frequência e aplicação, discutindo e avaliando as implicações do seu uso em aparelhos como controle remoto, telefone celular, smartphone, tudo isso que está ao alcance dele dentro de casa, a grande maioria, né, esperamos, né. Então, forno micro-ondas, trazer, porque muitas vezes na sala de aula a gente comenta, mas ele fica apenas pensando e imaginando. Nesse atual momento, eles estão dentro de casa, então eu pensando em alguma atividade em que ele se reporte a olhar e observar ao seu redor esses objetos, para que, então, compreenda a questão do objeto de conhecimento e progrida nas suas habilidades. Tá? Então, em ciências, a gente vai trabalhar estamos trabalhando matéria e energia. Já para o ensino médio, de todas as disciplinas, né, biologia, física, química, a SEDUC, então, né, junto com a COPED, estabeleceram 2 habilidades para se trabalhar nesse primeiro bimestre, né, diante das que a gente já tinha, eles estabeleceram 2. É importante também a gente pensar que essas habilidades, elas ainda são referentes, né, esse material, esse objeto de conhecimento, são referentes ao currículo vigente. Então, para os anos finais, a gente tem, né, não esquecendo que nós temos o currículo paulista, que já foi homologado no final do ano passado, e que, por sua vez, então,
a partir disso, a gente tem que olhar um pouco mais a fundo para esse currículo paulista e se inteirar dele, né, como um todo. Já para o ensino médio, a gente ainda continua com o currículo vigente, o nosso currículo antigo, porque nós não temos ainda o currículo pronto, né, já com as novas alterações da Base Nacional Comum. Então, ele ainda está em construção e provavelmente isso, em 2021, não se sabe ainda, mas estava previsto para 2021 esse currículo novo, né, o novo ensino médio vir para a rede. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar com as mesmas habilidades, com os mesmos objetos que estávamos já trabalhando, porém de uma forma diferenciada devido ao momento que estamos vivenciando, né? Com relação à química e física, eu vou deixar para o meu colega, então, Joel, para que ele explane um pouquinho sobre essas habilidades que estão aqui na tela. Então, para as habilidades referente à física e química, eu deixo para o meu colega Joel da área, então, falar um pouquinho sobre essas habilidades que foram escolhidas. Joel? As habilidades essenciais de física, né, para cada série do ensino médio, a SEDUC já separou, né, estabeleceu 2 habilidades para o primeiro bimestre. Na primeira série do ensino médio, identificar movimentos que realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. A outra habilidade é reconhecer que tanto as leis de conservação das quantidades de movimento, como as leis de Newton, determina valores e características dos movimentos e sistemas físicos. Já para a segunda série do ensino médio, explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando ao conceito de temperatura e a escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas. E a outra é explicar fenômenos térmicos cotidianos, com base nos conceitos de calor específico, e capacidade térmica, identificar ocorrência da condução, convenção e radiação em sistemas naturais e tecnológicos. Já na terceira série, caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes, sobre as características, voltagem, potência, frequência, reconhecendo os símbolos relacionados a cada grandeza. E a última é dimensionar os gastos de energias elétricas de uma residência, compreendendo as grandezas envolvidas nesse consumo. Sempre, o que é importante memorizar e ter na nossa consciência? Identificar os verbos, né? Porque temos que atentar que as atividades do objeto de conhecimento ou do conteúdo possibilitam essas ações de habilidade do descritor. E com essas ações, como a gente vê, vai avançando, vai aprofundando nos conceitos desejados, cada vez mais, não é? Veja só, a física, ela começa a identificar, reconhecer, explicar, caracterizar, dimensionar. Então, agora vamos ver química. Olha a química. Primeira habilidade, reconhecer as ocorrências de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. A segunda é identificar formas de energias envolvidas nas transformações químicas. A segunda série do ensino médio, expressar e interrelacionar as composições e soluções. A outra, aplicar conceitos de separação de mistura, de solubilidade e de transformações químicas para compreender os processos envolvidos no tratamento de água para o consumo humano. Já na terceira série do ensino médio, reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagente e produto coexistem. E a última, reconhecer e explicar como funcionam as variáveis, as agregações, estado de agregação, temperatura, pressão, concentração, catalisador, que podem modificar a velocidade, ou seja, a rapidez de uma transformação química. E volto a falar, importante observar, né, nessas habilidades são os verbos,
os verbos dos descritores, né? Que em química começa tudo em reconhecer, identificar, expressar, aplicar e, por fim, reconhecer e conseguir explicar aquilo que se compreendeu do conteúdo. Isso que é importante. Tá bom, Silvana? Ok. Então, para a gente continuar aqui na questão das habilidades, é importante que, claro, cada professor, cada escola tem a sua autonomia para progredir nessas habilidades. Então, é importante que nós, enquanto professores, pensemos, né, analisemos essas habilidades, e aí sim, pensar no plano de aula, o que eu espero, o que eu pretendo trabalhar com essa habilidade, e, claro, pensar na realidade do aluno e o que é possível para que ele realize essas atividades. Então, são situações em que eu tenho que, na verdade, analisar essas habilidades enquanto grupo escola, pensar, então, a partir dessa análise, dessas habilidades, pensar de que forma eu vou trabalhar e o que eu vou trabalhar, e também não esquecendo da realidade do meu aluno, né? Eu vou proporcionar uma determinada atividade, mas será que é viável de acordo com as ferramentas, de acordo com os instrumentos de estudo que esse aluno, nesse momento, se utiliza, nesse momento que ele tem acesso ou não, né? Então, isso é muito importante que a gente reflita sobre essas três questões, essas três situações, né? Analisar o que eu pretendo, pensar no meu a partir daí pensar no meu plano de aula e depois, claro, né? E também como um todo, não depois, mas assim nesse momento é pensar na realidade do aluno que nós estamos trabalhando. Então, o professor e a escola, né, como um todo, todos têm autonomia para que assim vocês possam progredir nas habilidades de acordo com os conhecimentos de seus alunos e aquilo que a gente já falou, adequando à realidade e ao contexto, né? Para o desenvolvimento, então, dessas habilidades, a gente tem que pensar num recurso, né, num plano, temos que pensar em como nós vamos trabalhar e, para tanto, a secretaria sugere-se, então, a elaboração de roteiros de atividade. Nesses roteiros, nós vamos ter, então, a programação semanal das atividades, a quantidade de aulas que, né, equivalente ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular, para cada ano ou série, de acordo com o componente curricular. É importante também a gente pensar na questão de que o aluno ele terá mais de uma atividade para realizar, então não sobrecarregar esse aluno na semana, porque a gente tem outras atividades aí, como a gente já falou, né? E também considerar, claro, os recursos que esses estudantes efetivamente dispõem, né? Propondo dessas atividades que eu proponho e que eu vou oportunizar esse grupo de alunos. É claro que se ele dispuser de outros recursos, por que não complementar essas atividades? Por que não explorar um pouco mais, né? Pensando sempre na questão da aprendizagem e no avanço dessas habilidades aí. Então, é importante também a gente não esquecer que nos roteiros, né, pode ser que algumas escolas já tenham adequado os seus roteiros, mas é importante que esses roteiros também, então, além das atividades realizadas, dos objetos de conhecimento que vocês vão trabalhar, os instrumentos, eu não posso esquecer dos instrumentos para verificação dessa aprendizagem. Que tipo de instrumento eu vou utilizar para essa determinada atividade dessa semana, para esse roteiro que eu estou elaborando, né? E não esquecer sempre de preencher o diário de classe com objetos de conhecimento e com as habilidades que nós desenvolvemos, que nós propusemos a trabalhar. Para controle, né, da presença desses alunos, então, das aulas, claro que vai acontecer enquanto as escolas estiverem sem atividade presencial e é realizado, então, pelo professor a partir da participação nos grupos, diante da discussão virtual no aplicativo do Centro de Mídias ou de outras plataformas que a escola utilizar, né? E também pela entrega dos materiais e das atividades que forem solicitadas por vocês, professores, né? Então, o principal controle seria a participação dos estudantes, que vocês podem estar dialogando, e aquilo que a gente já falou, acordando num determinado horário com eles, né? Para discussão, para uma roda de uma reunião para poder discutir o assunto que foi estudado, e pelas aulas que eles estiveram lá no Centro de Mídias.
Então, é essencial por parte dos professores o registro dessas atividades no diário de classe, como a gente já falou, preferencialmente digital, mas se não for possível, no formato que seja no formato físico. Né? Com relação ao atendimento especializado, é muito importante a gente não esquecer desses estudantes também, né? Então, exige um pouco mais de nós, enquanto professores da sala regular, né? Principalmente quando não temos a colaboração nós não temos, na verdade, um professor na escola, né? Que atue no atendimento educacional especializado. Mas é importante a gente dialogar com os demais professores das outras disciplinas daquela turma, para poder minimizar e ajudá-lo também nesse processo da aprendizagem à distância. É mais difícil, se já é difícil dentro da sala, a gente sabe que a distância é um pouco mais, mas é tentar a colaboração também da família com relação às atividades para esses alunos. Não podemos esquecer nenhum aluno, né? Até mesmo esses meninos que têm um atendimento especializado aí. Pensando, então, em tudo isso, como é que a gente avalia, não é? Sempre discutimos avaliação dentro da escola, no sentido de uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa, né? Então, eu penso que nesse momento, diante dos diferentes instrumentos que utilizarmos para acompanhar o processo de aprendizagem e, além disso, incentivar o comprometimento com os estudos por parte dos alunos, então, diante de todos os instrumentos, como a realização dos roteiros de atividades para esses alunos, a realização de projetos, pesquisas, até mesmo a AP, né? Instrumentos de forma discursiva, a observação da participação desse aluno no grupo, das aulas do centro de mídias, enfim, o engajamento, todos esses recursos que vocês utilizarem não deixam de ser instrumentos avaliativos, instrumentos para que a gente possa observar, então, o processo de aprendizagem nesse percurso. E por que não a autoavaliação? Também é de extrema importância que o aluno realize essa autoavaliação. Peça a ele que faça uma autoavaliação desse momento que ele está vivenciando, de como está sendo esse momento de estudo. Isso se faz presente, isso é muito importante para que ele reflita da importância do ato de avaliar. Então, é avaliar para quê e para quem, não é? Então, diante de todos esses recursos, a gente sempre falou da questão da avaliação processual, né? No sentido da formativa. Então, diante de todos esses recursos, a gente já consegue ter um olhar um pouco mais para esse tipo de avaliação, né? Então, importante também que nenhum estudante seja prejudicado na sua avaliação, mesmo aquele que não tem acesso a um computador, à internet ou a outros recursos, né? Caso haja estudantes que não consigam realizar essas atividades não presenciais, no futuro, né, se Deus quiser, retornemos então com as aulas presenciais, aí sim é que nós vamos, então, observar as lacunas que ficaram e tentar minimizar esse processo que ficou para trás, e aí, a partir de aulas de recuperação e reforço, realizar outras alternativas de avaliações para que possam contabilizar as notas desses alunos que ficaram sem acesso a nenhum tipo de recurso, juntamente com os demais no retorno das atividades presenciais. É importante que, nesse momento, a gente tenha esse olhar minucioso para todos, mesmo aqueles que não tenham acesso a nenhum recurso. Enfim, importante também a gente sempre buscar engajar esses estudantes para que eles consigam e realizem as atividades escolares não presenciais, para que aconteça, então, esse avanço no processo da aprendizagem. É claro que cada escola tem a sua autonomia para tomar suas ações, tomar suas decisões específicas e adequadas à sua realidade, para que cheguem nesses estudantes, que cheguem em suas residências, e assim a gente possa engajá-los nas atividades. Esse slide, na verdade, ele contempla um link onde nós temos um playlist das aulas do Centro de Mídias que já foram apresentadas, que já foram oferecidas. Então, se alguém perdeu, está aí para colaborar, para contribuir com vocês, para, de repente, esse aluno que perdeu, oferecer a ele novamente, para que ele assista. Enfim, um outro recurso aí para a gente poder trabalhar junto. As finalizações, né, do trabalho dessa manhã de hoje, convido vocês, então, a assistirem o
vídeo do professor Oswaldo, da diretoria de Caraguatatuba, no qual ele faz uma breve explanação para a gente refletir um pouquinho sobre o papel do professor diante a demanda, né, de tantos recursos que a gente tem hoje dentro da tecnologia. E após esse vídeo, então, a gente faz uma breve explanação e encerramos a nossa manhã. Muito obrigada. Espero que gostem do vídeo. Diferente. Tempos diferentes que estamos acostumados. Né? Longe de todos, trabalho de outra forma, usando criatividade para superar as dificuldades e assim vai. Um dia sonhamos ter tecnologia aliada ao nosso trabalho. Chegou a hora. Temos a receita pronta de como proceder com uma ferramenta de inúmeras possibilidades? Será que eu estou preparado? Será que nossos estudantes estão preparados para tal mudança? Quanto temos que mudar? Olha a evolução da tecnologia. A base da tecnologia atual surge em 1800, com a leitura do cartão perfurado para determinar o desenho de uma máquina de tear. Em 1835, o layout dos computadores surge. Unidade de processamento, porta de entrada e de saída, unidade de armazenamento. Em 1946, o computador a válvula, por conta da Segunda Grande Guerra, nasce também, o ENIAC. Em 1969, a rede ARPANET, o avô da internet, nasce. Em 1971, surge o primeiro microprocessador. A história muda. Em 1973, o padrão internet de rede é lançado pela Xerox. Em 1976, a Apple lança o primeiro computador. Em 1981, a IBM lança o primeiro computador. É o primeiro PC, né? Computador pessoal. Daí para frente, a velocidade de evolução muda, com a aceleração do desenvolvimento também aumentando. 24 anos depois, surge o primeiro smartphone. Os primeiros smartphones surgiram e começaram a revolucionar tudo isso. Em 2008, surge o Android. Minha vida mudou a partir daí. Percebi que a minha vida muda a partir de segurar um computador na palma de uma mão, né? O Android, com a tela de touchscreen, a evolução chegou. Celulares modernos, tecnologia ao alcance da maioria das pessoas, mudança na rotina e muito mais. A tecnologia não funciona sozinha. A interferência humana, com seu poder de criatividade, pode sim direcionar e melhorar e dar qualidade para uma sociedade. Não só a quantidade de tecnologia, mas a qualidade dessa tecnologia é imprescindível. Dificuldades iremos encontrar a todo momento, e ninguém melhor do que um professor para buscar soluções para essas dificuldades. Nós, professores, temos a plena convicção que a batalha vai ser dura, mas nós vamos conseguir, porque a sociedade precisa de uma base estrutural, e nós estamos nessa base. Vamos lá, tamo junto. Bom, então depois da finalização, né, do vídeo compartilhado com vocês, o vídeo do professor de Física da diretoria de Caraguatatuba, fica aí um momento para a gente refletir um pouquinho, né? Então, por mais que tenhamos novas ferramentas, aparelhos de última geração, por mais que tenhamos a tecnologia ao nosso favor, o professor será sempre a peça fundamental para que o aprendizado aconteça. Encerro aqui a nossa TPC dessa semana. Esperamos, eu e Joel, ter conseguido colaborar um pouquinho com o trabalho de vocês nessa manhã e desejamos a todos uma ótima, né, a TPC com o grupo de professores de vocês da área e junto aos seus professores coordenadores aí da escola, tá? Desejo a todos, então, um bom dia. Joel. Tchau, pessoal. Bom trabalho
na continuação do TPC. Fiquem com Deus.